A aula de hoje vai ser sobre ácido ascórbico, que a gente trata muito no dia a dia como vitamina C. A gente vai começar falando sobre o histórico, passando um pouco sobre o histórico da vitamina, desde sua descoberta, os primeiros trabalhos, sua síntese e tudo mais. O século XVIII, historicamente, ele foi marcado pelas longas viagens marítimas. E os marinheiros eles permaneciam a bordo por longos períodos e não havia a renovação dos seus suprimentos alimentares. E muitos deles começaram a apresentar manifestações clínicas de escorbuto e uma grande quantidade deles morreram. E foi nesse momento que a importância da vitamina C ficou evidente, porque pelos sinais clínicos do escorbuto, que era manifestações hemorrágicas, edemas nas articulações, e com isso, um médico escocês da Marinha Britânica, o James Lind, ele foi o primeiro a correlacionar essa alta morbidade e mortalidade dos marinheiros com a deficiência de vitamina C. Ele fez um estudo comparando grupos de tratamento, dando para um grupo sucos cítricos, tanto de limão quanto de laranja, e para outros não, e começou a relacionar os resultados que ele tinha. Nesse pequeno estudo que ele fez, ele comparou que o grupo que recebia a ingestão dos sucos cítricos melhorou drasticamente da doença em pouco tempo. Já em 1928, o cientista húngaro Albert von Szent-Györgyi descobriu e isolou esse fator anti-escorbuto, que ele denominou de vitamina C. Já em 1933, um outro grupo de pesquisadores anunciou que havia descoberto a estrutura da vitamina C e, em conjunto com o pesquisador que isolou a vitamina C pela primeira vez, eles decidiram mudar o nome para ácido ascórbico devido às propriedades anti-escorbúticas. Nesse mesmo ano, um outro grupo de pesquisadores publicou que eles haviam descoberto a síntese tanto do ácido D-ascórbico quanto do ácido L-ascórbico. E esses dois ainda formam hoje a base da produção industrial da vitamina C, dos suplementos de vitamina C. Ainda nesse mesmo ano, foi conseguido comprovar que o ácido L-ascórbico sintetizado ele tem a mesma atividade biológica da substância natural. Linus Pauling foi um químico com grande importância na popularização da vitamina C. Os seus estudos recomendavam megas doses da vitamina para combate de algumas doenças, resfriados, gripes, e por isso teve o boom da difusão da vitamina. Agora a gente vai falar um pouco sobre as características químicas da vitamina C. Essa imagem tem estrutura química e é um derivado das hexoses, que são monossacarídeos que têm a sua cadeia formada por 6 carbonos. E, propriamente, a vitamina C ela é derivada de glicose e galactose, mas mais à frente vai ser mostrada a reação de síntese da vitamina C. O ácido ascórbico, quando isolado, é um sólido branco, estável e inodoro. E, se em contato com altas temperaturas, ele pode ser degradado. Por isso que é muito falado que a ingestão de alimentos de origem vegetal cru apresenta a maior disponibilidade das vitaminas. Isso é verdade por causa disso, porque não há perda pelo contato com a temperatura. Além disso, alimentos frescos, quando armazenados por longos períodos, eles podem sofrer oxidação irreversível e, em consequência, perder a atividade biológica da vitamina. E o mesmo acontece com o suco. Eu acredito que vocês já tenham escutado que as pessoas falam assim, fez o suco, tem que beber na hora. Por quê? Porque se deixar armazenado por muito tempo, há essa oxidação irreversível e há a perda biológica da vitamina. Continuando com as características químicas, o ascorbato é a forma ionizada do ácido ascórbico e também é a sua forma ativa. Em solução aquosa, o ascorbato se oxida facilmente, gerando o ácido dehidroascórbico.
Ou seja, em meio aquoso, o ácido ascórbico vai se ionizar, vai ser transformado em ascorbato, que poderá assim sofrer o processo de oxidação a ácido deidroascórbico. Nessa imagem a gente tem todo o processo da reação, o ascorbato sendo oxidado uma vez, passando a ser um radical livre, e de novo mais um processo de oxidação e se transformando no ácido deidroascórbico. Esse processo de oxidação ele é reversível e a enzima desidroascorbato redutase ela é capaz de reduzir o ácido deidroascórbico novamente a ascorbato. Agora a gente vai falar um pouco sobre os processos de absorção da vitamina. Ele pode ocorrer de duas formas. A primeira delas é uma absorção via processo ativo, com gasto de energia, e que depende de sódio. Ele vai ocorrer na membrana da borda em escova do intestino, da mucosa do intestino. O segundo processo também é um processo ativo com gasto de energia, mas nesse caso não há dependência de sódio. Ele vai ocorrer também na mucosa do intestino, só que na membrana basolateral. Na questão da absorção, a forma oxidada da vitamina que a gente mostrou no slide anterior, o ácido deidroascórbico, ele tem uma melhor absorção do que a forma reduzida de ascorbato, que é a forma ativa da vitamina. Só que na membrana basolateral, essa absorção do ácido deidroascórbico ela vai ser mediada por carreador, mas antes de ter o transporte por meio da membrana basolateral, precisa que haja a redução do ácido deidroascórbico para o ascorbato, o que não acontece no processo dependente de sódio que vai ocorrer na membrana da borda em escova. No primeiro processo de absorção, vai ser absorvido diretamente via ácido deidroascórbico, enquanto no segundo processo, pela membrana basolateral, antes de ser transportado para a membrana, há a redução do ácido deidroascórbico para o ácido ascórbico ou ascorbato. Esse mecanismo de absorção que a gente tratou no slide anterior começa a se tornar saturado quando a concentração da vitamina C na mucosa é muito grande. Quando o indivíduo tem baixa ingestão da vitamina, a absorção é assim, de eficiência muito grande, de 80% a 90%. Mas quando a ingestão, na verdade, começa a ficar em torno de 1 grama por dia, a eficiência fica muito baixa. Essa tabela tem a relação da quantidade ingerida por dia e a concentração que é absorvida de tudo que é ingerido. Então, nessa primeira linha, como eu falei, quantidades normais de até 100 mg por dia, a eficiência de absorção é muito grande, enquanto cada ingestão de quantidades muito grandes da vitamina, a porcentagem do que é absorvido é muito pequeno. Até 12 gramas por dia, 12 mil miligramas, a absorção fica muito baixa, muito baixa. E esse excesso de ascorbato que não é absorvido, ele se torna substrato para o metabolismo de algumas bactérias intestinais. Isso a gente vai tratar mais à frente, quando a gente for falar da hipervitaminose. O que acontece? Falando agora de como essa vitamina é transportada, tanto o ascorbato quanto a sua forma oxidada, o ácido deidroascórbico, podem circular no organismo tanto de forma livre quanto ligados a proteínas, dentre elas a albumina. Cerca de 5% dessa vitamina no plasma estão como deidroascorbato. Continuando a falar do processo de transporte, esse transporte e a captação pelas células, ele pode ocorrer via transportadores específicos de sódio, que são transportadores que estão acoplados ao sódio e que são específicos para a captação de vitamina C. Só que além desse processo, tem ainda a ação do sistema transportador de glicose, que é GLUT, tanto via GLUT1, GLUT2 ou GLUT3. Ele não vai ser tão rápido quanto o sistema específico e ele pode ser estimulado pela insulina ou inibido pela glicose. Por que isso?
A insulina, alguns glúteos, eles são armazenados em vesículas no interior da célula e eles são insulino dependentes, ou seja, a insulina vai induzir que essas vesículas migrem e que esses glúteos eles fiquem expostos na membrana da célula. E então, essa absorção da vitamina C vai ser estimulada pela insulina, porque a insulina vai fazer com que haja mais glúteos na membrana da célula, então vai ter como ser absorvida mais vitamina C. Só que eles também podem ser inibidos pela glicose. Por quê? Porque o glúteo é o sistema específico de transporte da glicose. Então, se tiver muita glicose, vai ter uma competição pelo sítio do glúteo. Então, muita glicose vai precisar ser captada pela célula. Então, ele passa a ser inibido. E por isso, dessa forma, os pacientes diabéticos com glicemia elevada frequentemente possuem altas concentrações plasmáticas da vitamina C e baixas concentrações celulares. Por quê? Altas concentrações plasmáticas porque, como eu falei, vai ter essa competição pelo glúteo da glicose com a vitamina C e então não vai ter tanta captação da vitamina, por isso ela vai estar em altas concentrações no plasma e baixas concentrações celulares, porque não vão ser transportadas do plasma para o interior da célula. Falando agora sobre o armazenamento dessa vitamina, o ascorbato é encontrado em concentração milimolar, ou seja, concentração pequena, no plasma, e não existe armazenamento específico nos órgãos. Isso é bastante observado porque a vitamina C é uma vitamina hidrossolúvel. Então, como a gente já tratou na primeira aula da introdução, a maioria das vitaminas hidrossolúveis elas não são armazenadas em grande quantidade no organismo. Com exceção dos leucócitos, os únicos tecidos que apresentam concentração significativa da vitamina são as glândulas adrenal e pituitária. Cerca de mais ou menos 70% do ascorbato presente no sangue se encontra no plasma e nos eritrócitos, e o restante é encontrado nos leucócitos, porque eles possuem uma habilidade de concentrar o ascorbato, e por isso os leucócitos são responsáveis por cerca de 10% da vitamina presente, na verdade da vitamina total presente no sangue. Já agora em relação à concentração dessa vitamina no músculo, o músculo apresenta a maioria do pool corporal da vitamina, não porque ele armazene muito, mas porque o músculo é muito extenso, então mesmo armazenando pouco, devido ao seu tamanho, ele é um dos maiores reservatórios corporais da vitamina. Como foi falado lá nos primeiros slides, o ácido ascórbico ele tem essa capacidade de se oxidar a ácido hidroascórbico de um modo reversível, e por isso ele também é capaz de ser reduzido. E essa capacidade dele de se oxidar e se reduzir, perder e ganhar elétrons, ele é muito importante nas reações que envolvem esse transporte de elétrons, porque quando ele se oxida, ele vai estar perdendo elétrons e ele pode doar esses elétrons que ele perdeu para espécies que estejam necessitando. Ao mesmo tempo, quando ele reduz, ele vai estar ganhando elétrons de alguma espécie que precisa doar elétrons. E existem muitas reações que necessitam desse transporte de elétrons. Dentre essas reações tem a síntese de colágeno, a síntese de carnitina, de neurotransmissores, e a partir daqui a gente vai falar um pouco dessas reações, dessas sínteses que o ácido ascórbico ou o ácido hidroascórbico que eles estão envolvidos. O primeiro processo que a gente vai falar é sobre a síntese de colágeno. E a vitamina C ela é um cofator de algumas enzimas que catalisam os processos de hidroxilação. Uma dessas enzimas é a prolina hidroxilase, e ela é responsável pela hidroxilação de resíduos de prolina. Para a formação do colágeno, que é uma das principais proteínas dos tecidos fibrosos, para que o colágeno seja produzido, há necessidade da hidroxilação desses resíduos de prolina na sua forma de procolágeno, porque o colágeno em si, a forma madura,
tem em sua estrutura a hidroxiprolina. E durante essa síntese do colágeno, a vitamina C ela atua como um agente redutor para manter o ferro em seu estado ferroso, ferro mais 2, possibilitando dessa forma que a enzima tenha a sua ação efetiva. Porque o ferro é o grupo prostético dessa enzima, da prolina hidroxilase. Ou seja, o grupo prostético seria o componente que não é proteico, que é essencial para a atividade da proteína. Então, para que a prolina hidroxilase tenha sua ação efetiva de hidroxilação, ela necessita que o ferro esteja na sua forma de ferro mais 2 e não na sua forma de ferro mais 3. Então, com a oxidação do ácido ascórbico, a oxidação dele vai perder elétron e ele vai doar esse elétron para o ferro mais 3, que vai se transformar em ferro mais 2. Para facilitar um pouco para vocês tudo o que foi falado no slide anterior de forma teórica, aqui tem todo o processo que acontece da hidroxilação da prolina e a ação da vitamina C nesse processo. Então, o ácido ascórbico ou vitamina C vai sofrer o processo de oxidação, se transformar no ácido dehidroascórbico, fornecendo o elétron, que vai ser recebido pelo ferro mais 3. Ferro mais 3, então, vai sofrer o processo de redução e se transformar no ferro mais 2. Esse ferro mais 2 é a espécie que é necessária para a ação enzimática da prolina hidroxilase. E aí tem o processo de hidroxilação da prolina e hidroxiprolina. Ainda continuando na síntese de colágeno, agora a enzima que vai ter a vitamina C como cofator é a lisina hidroxilase, que vai ser responsável pela hidroxilação dos resíduos de lisina. Aqui tem a reação de hidroxilação. O processo de hidroxilação vai ser igual ao tratado anteriormente da hidroxilação da prolina, onde a vitamina C vai ser importante para manter o ferro no seu estado reduzido, na sua forma de ferro mais 2, para que a enzima lisina hidroxilase esteja na sua forma ativa, já que, como já foi tratado anteriormente, o ferro mais 2 vai ser o grupo prostético da enzima, que vai fazer com que ela tenha a sua ação efetiva. Para finalizar agora a parte sobre a síntese de colágeno, vou explicar um pouco sobre a estrutura da molécula e o que essa hidroxilação é importante. O pracolágeno seria o precursor do colágeno e ele contém na sua estrutura tanto os aminoácidos lisina quanto prolina. E a hidroxilação desses resíduos ela vai ser importante para a formação do colágeno maduro, porque vai fornecer uma maior estabilidade à molécula devido às ligações de hidrogênio que se formam. Então, por isso, a formação do colágeno maduro é mais estável do que a sua forma de procolágeno. Então, o que a deficiência de vitamina C poderia acarretar nessa síntese do colágeno? Iria ter uma deficiência da hidroxiprolina e da hidroxilisina. Não haveria uma estabilidade, não haveria a formação das ligações de hidrogênio que se formam com a hidroxilação, então haveria uma diminuição das interações covalentes do colágeno. O colágeno seria frouxo, não teria uma grande estabilidade, e isso seriam alguns dos sintomas observados no escorbuto, que a gente vai tratar mais à frente e detalhar um pouco o que essa síntese mal feita do colágeno, ou na verdade um colágeno produzido com menor estabilidade, poderia provocar nos sintomas clínicos do escorbuto. Mais um dos processos que a vitamina C é importante no transporte de elétrons seria na síntese de noradrenalina. A noradrenalina é produzida a partir da dopamina, e essa conversão é feita a partir da enzima dopamina hidroxilase. Sua função vai ser semelhante da prolina hidroxilase, da lisina hidroxilase, que seria a hidroxilação da dopamina. Nesse caso, o grupo prostético não vai ser o ferro, mas sim o cobre.
E a vitamina C vai ser necessária para a redução do cobre mais 2 a cobre mais 1, que seria a espécie essencial para a atividade enzimática. Nessa imagem a gente tem a reação de hidroxilação que acontece na síntese de norepinefrina, noradrenalina, a partir da dopamina, com a ação da enzima. O mecanismo vai ser exatamente o mesmo dos tratados anteriormente. O ácido ascórbico vai ser oxidado, o ácido dehidroascórbico, e vai fornecer o elétron necessário para a redução do cobre mais 2 a cobre mais 1. E cada evento catalítico que acontece nessa reação de dopamina norepinefrina vai resultar na conversão do ácido ascórbico para o ácido dehidroascórbico. Então, só ressaltando que a enzima vai estar na sua formativa com o cobre mais 1, e a sua forma inativa vai ter o cobre mais 2. E para isso, o ácido ascórbico, ao se oxidar, vai agir como um agente redutor do cobre mais 2 para cobre mais 1. Agora a gente vai falar sobre a síntese de carnitina e apresento para vocês todo o processo de reação de síntese, que ocorre em 4 reações. E em todo esse processo vamos ter 2 reações de hidroxilação. A primeira e a quarta reação. E essas 2 reações são processos de hidroxilação, e como as 2 primeiras enzimas que a gente tratou, elas vão ter o ferro como grupo prostético. E vai ocorrer de maneira similar à síntese do colágeno, onde o ferro mais 3 precisa ser reduzido a ferro mais 2 para que essas 2 enzimas estejam na sua forma ativa. Assim, a oxidação do ácido ascórbico vai fornecer o elétron necessário para a redução do ferro, e assim para que haja a formação da L-carnitina. Só vou ressaltar um pouco a função dessa molécula, que ela é importante no transporte dos ácidos graxos de cadeia mais longa para o interior da mitocôndria. E esses ácidos graxos no interior da mitocôndria, eles vão ser substrato para as reações de beta-oxidação, que vão proporcionar a geração de energia. A vitamina C, ela tem uma função também muito, muito importante como um antioxidante, um potente antioxidante. Lá no dos primeiros slides, quando a gente mostrou as características químicas do ácido ascórbico, os processos de oxidação, tinha uma reação que mostrava o ascorbato sendo oxidado uma vez, se tornando um radical livre. E se fosse oxidado outra vez, ele se tornaria o ácido dehidroascórbico. E até agora a gente só falou das funções de 2 oxidações do ácido dehidroascórbico. Agora a gente vai falar um pouco desse único passo de oxidação que vai gerar um radical livre. E essa oxidação única transforma, como eu falei, o ascorbato em um radical ascorbilo, e esse radical ele tem a capacidade de interagir com as espécies reativas de oxigênio, que elas têm um caráter tóxico muito grande, e assim prevenir os possíveis danos oxidativos que o organismo poderia sofrer. Então aqui tem só uma imagem dessa ação oxidante da vitamina C, que previne os danos oxidativos celulares. Agora, para finalizar a parte sobre as funções metabólicas da vitamina C, a gente vai falar sobre a absorção do ferro e a relação da vitamina C nesse processo. Nos vegetais, o ferro ele se encontra sobretudo na sua forma de ferro mais 3. E essa forma, ela não é absorvida pelo organismo, então ela precisa passar por algum processo, nesse caso um processo de redução, para que ela esteja biodisponível. E a vitamina C, ela vai atuar nesse processo. Ela vai ser responsável por proporcionar a redução do ferro mais 3 para a forma mais 2 para que seja absorvida. Então, nesse caso, a vitamina C ela vai ser responsável por aumentar a biodisponibilidade do ferro
do ferro oriundo dos alimentos de origem vegetal. Começando agora um outro assunto, que é a excreção dessa vitamina. Como ela acontece? O destino de grande parte do ácido ascórbico ingerido, ele vai ser a excreção na urina, seja ele na sua forma intacta ou na forma de seus metabólitos, tanto de hidroascorbato quanto o dioxoglulonato, que é um metabólito do ácido ascórbico. Além disso, tanto o ascorbato quanto o ácido dehidroascórbico, eles são filtrados pelos glomérulos e eles podem ser reabsorvidos. Nesse caso, a reabsorção ocorre por um processo de difusão facilitada que não depende do sódio. Só que se essa filtração glomerular ela exceder a capacidade, se tiver muita quantidade da vitamina, a vitamina vai ser excretada na urina em quantidades proporcionais a essa ingestão, a tudo que foi ingerido. A vitamina C ela é encontrada quase que exclusivamente em alimentos de origem vegetal. Os produtos animais contêm pouquíssima concentração da vitamina e os grãos não possuem. Processos como refrigeração e o congelamento rápido, elas são formas de ajudar a preservar a vitamina. A partir dessa tabela, a gente consegue ter uma noção do conteúdo de vitamina C contido em determinadas quantidades de alguns alimentos selecionados. O que a gente pode perceber é que nessa tabela, por exemplo, tem suco de laranja, ele fresco, essa forma congelada e diluída, e essa forma em lata. E os três são suco de laranja, mas o conteúdo neles é diferente. E isso acontece devido ao manuseio do suco, nesse caso, o preparo, a forma que é armazenada, porque lá no início eu também falei em relação à oxidação, que produtos, alimentos que são frescos, que são armazenados por muito tempo, eles sofrem processo de oxidação, o que faz com que a vitamina não esteja mais biodisponível. E as perdas são consideráveis. Por exemplo, vegetais preparados e refrigerados por 24 horas podem ter perdas muito altas, de mais ou menos 50%, entendeu? E isso também pode ser observado na tabela quando olha o brócolis fresco e o brócolis congelado. E essa concentração, esse conteúdo da vitamina C nos alimentos, ela pode ser afetada por alguns fatores. A estação do ano, a forma que é feito o transporte, a forma, ou na verdade o estágio de maturação que aquela fruta ou aquele alimento se encontra, o tempo de armazenamento, o modo de cozinhar mesmo, porque também já falamos lá atrás que deixar a vitamina sobre um preparo longo, sobre muito tempo em altas temperaturas, também leva a perda das suas propriedades bioativas. Além disso, a estabilidade da vitamina C em alguns sucos de frutas pode ser determinada por alguns fatores. Os sucos cítricos, como a maioria das pessoas já imagina, vai ser o suco que vai ter maior concentração dessa vitamina. E algumas frutas que possuem quantidades altas de flavonoides, essa concentração dos flavonoides alta, na verdade, pode fazer com que haja uma menor perda da vitamina, porque esses flavonoides, eles são potentes antioxidantes, então eles vão inibir essa oxidação que aconteceria nos sucos, que ocasionaria a perda da atividade enzimática. A vitamina C, ela pode ser sintetizada pela maioria dos mamíferos, embora não seja por nós, porque não temos uma enzima chamada gulonolactona oxidase, que é uma enzima importante na via biosintética do ácido ascórbico.
Então, nós apenas conseguimos a vitamina C a partir da alimentação. E ela é sintetizada a partir da glicose e da galactose. Aqui tem toda a reação de síntese, que a partir da glicose, né, as reações de síntese da vitamina C, do ácido ascórbico. E nós não temos essa enzima da última etapa, que é responsável pela última etapa, que seria de fato a formação do ácido ascórbico. E por isso nós não produzimos vitamina C de forma endógena. O tema 9 é sobre as recomendações diárias da ingestão necessária para os indivíduos. Nesse caso, as primeiras tabelas vão estar tratando dos valores recomendados para as crianças e adolescentes. E eu vou falar agora só um pouco de cada um desses índices para clarear um pouco a diferença entre eles. Tem o RDA, que está presente na tabela das crianças e adolescentes, que seria a ingestão dietética recomendada. O que significa isso? Seria o nível diário médio da ingestão da vitamina, que seria suficiente para satisfazer as necessidades nutricionais de quase todos os indivíduos saudáveis. É nessa mesma faixa etária, né? Mais ou menos 97% desses indivíduos. Em contrapartida, a EAR, que seria a necessidade média estimada, seria um nível médio diário de consumo estimado para atender às exigências de 50% dos indivíduos saudáveis. E dá para ver que a RDA é sempre maior do que a EAR, porque a RDA, como já falei, ela busca atender as necessidades nutricionais de quase toda a população, enquanto a EAR é necessidade de 50% da população. Então, ela vai levar em conta 50% da população, vai ter indivíduo que vai requerer menos concentração, outros vão requerer mais, então ela leva em consideração apenas 50%, enquanto a RDA seria uma estimativa mais fiel à população, porque ela pega basicamente 100% da população saudável. Já a ingestão adequada, que é a AI, que está presente na tabela dos bebês, ela é apresentada quando a evidência ainda é bem insuficiente para desenvolver uma RDA. Ainda continuando nas recomendações, agora a tabela é em relação aos valores diários recomendados para os adultos. De novo, tem o EAR e o RDA é sempre maior. Aqui a única diferença vai ser que para as mulheres na gravidez, na lactação, elas vão precisar de quantidades maiores do que mulheres saudáveis e que não estejam grávidas e nem sendo lactantes. Agora vamos tratar um pouco da relação entre a recomendação diária da vitamina e a questão dos fumantes. Nos indivíduos que fumam, uma pesquisa encontrou níveis reduzidos de vitamina C no plasma e nos leucócitos, e possivelmente associados a tanto a diminuição da absorção da vitamina quanto a meia-vida dela. A razão do catabolismo, ou seja, a degradação do ascorbato, foi 40% maior em fumantes do que em não fumantes. Portanto, as necessidades de vitamina C nos fumantes podem ser quase 2 vezes maior do que a de não fumantes. Em razão do aumento do estresse oxidativo devido à menor concentração da vitamina C e do turnover metabólico da vitamina C, ou seja, a renovação da vitamina no organismo, as necessidades da vitamina para o grupo devem ser aumentadas em mais ou menos 35 mg por dia. Quase finalizando a aula, nós vamos entrar no assunto da hipovitaminose, ou seja, a carência da vitamina no organismo. E os sinais da deficiência em indivíduos, quando bem nutridos, demoram para se desenvolverem. Mais ou menos de 4 a 6 meses de baixa ingestão, quando as concentrações plasmáticas e teciduais diminuem consideravelmente. Essa baixa ingestão estaria em torno de 10 mg ao dia.
A deficiência aguda da vitamina vai resultar no escorbuto, que mais à frente a gente vai falar sobre os sintomas clínicos. E o escorbuto é raramente encontrado em países desenvolvidos, embora possa ocorrer em alcoólatras crônicos, normalmente porque os alcoólatras crônicos possuem dificuldade de absorção das vitaminas, e isso pode prejudicar a absorção da vitamina e gerar o escorbuto. Agora aqui eu trago algumas das características, alguns dos sinais clínicos do escorbuto, os mais observados, mais fáceis, mais de observados, assim, indivíduos que possuem a doença, são as hemorragias, as gengivas edemaciadas e com sangramento, mas alguns outros sintomas clínicos são a fadiga, a atrofia muscular, podendo chegar até a alterações psicológicas. Em relação a essas mudanças psicológicas, muito se diz que está relacionado com a não síntese da noradrenalina, que é um importante neurotransmissor e que pode causar essas alterações. Em relação à fadiga, poderia ter relação com a não síntese da L-carnitina, que, como a gente falou lá nas funções metabólicas da vitamina, a L-carnitina ela é importante para realizar o transporte dos ácidos graxos de cadeia longa para o interior da mitocôndria, para que haja a beta-oxidação, né, geração de energia. Então, sem a L-carnitina não vai ter essa beta-oxidação com grande eficiência. Ao passo que a atrofia muscular poderia estar relacionada com a má síntese de colágeno. O colágeno não vai ter as hidroxilações necessárias, porque as enzimas hidroxilases não vão ter sua função eficiente, e por isso o colágeno formado não vai ser estável. Já em relação à hipervitaminose, ou seja, a grande ingestão da vitamina, o ascorbato que não é absorvido no lumen intestinal, ele vai ser um substrato para a fermentação bacteriana. E isso pode explicar os casos de diarreia e desconforto abdominais relatados em alguns estudos com indivíduos que ingeriram altas doses da vitamina. Mais de 5% da população apresenta risco de desenvolvimento de cálculos renais de oxalato. Por quê? Porque o catabolismo da vitamina C, ou seja, a degradação da vitamina C, produz, dentre outros metabólitos, o oxalato. E indivíduos com históricos de formação de cálculos renais devem evitar esse alto consumo de vitamina C, porque pode haver riscos de formação de cálculos renais de oxalato. E além disso, pode haver um escorbuto reacional, que pode ocasionar sangramento na gengiva, principalmente porque a retirada súbita das megas doses que o indivíduo está acostumado a ingerir dispara uma sinalização de um quadro falso de deficiência. As análises laboratoriais que podem ser realizadas para medirem os níveis e concentrações da vitamina C nos indivíduos pode ser de duas formas, tanto a dosagem do ascorbato no plasma quanto em leucócitos. A dosagem no plasma é porque a concentração de ascorbato no plasma ela tem uma relação direta com a ingestão alimentar recente e é uma das medidas mais comuns para se avaliar as reservas corpóreas de vitamina C. E, como eu falei, né, vai refletir a ingestão atual, e mesmo estando em baixas concentrações, não significa que a pessoa tem uma grande deficiência da vitamina, porque mesmo que esteja em baixas concentrações no sangue, o indivíduo pode ter reservas adequadas nos tecidos que podem ser utilizadas nas funções metabólicas e bioquímicas necessárias. Já a análise nos leucócitos vai refletir o conteúdo nos tecidos. Os níveis da vitamina nos leucócitos de mobilização mais lenta, e por isso ela vai refletir o conteúdo presente nos tecidos. E os leucócitos eles são as células que possuem a maior concentração de vitamina C.
E como é de mobilização mais lenta, o seu conteúdo não vai ser afetado pela ingestão atual e só vai alcançar os seus menores níveis quase que simultaneamente com o aparecimento dos sinais clínicos do escorbuto. E por isso, essa análise laboratorial com a dosagem de ascorbato nos leucócitos pode ser considerada um meio bem apropriado para se avaliar os estoques teciduais. Em relação à excreção urinária, não seria uma boa forma de análise, porque não é linear com a ingestão da vitamina. E, além disso, o mecanismo de reabsorção renal é bastante eficiente.